Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para falar de stablecoins com o time de especialistas do Bitbank. Eu sou Sara Usca, analista de criptoativos, e a gente vai passar pelas principais dúvidas, porque saiu a regulamentação, todo mundo está muito curioso para saber como que ficam os pagamentos internacionais com stablecoins. A gente teve uma adoção massiva desse tipo de pagamento, surgem muitas dúvidas, mas tem também muitas oportunidades. A gente vai conversar aqui com o Leandro Bernal, nosso superintendente comercial, com o Matheus Prestes, nosso head de parcerias, e com o Alexandre Ferrari, nosso especialista de compliance. Vamos passar por diversos temas, desde o que são stablecoins, como esses pagamentos vão acontecer, quais as vantagens e qual a diferença de fazer pagamento com moeda fiat e com stablecoin? Vamos tirar todas as dúvidas. Vamos começar aqui falando sobre o que são as stablecoins, porque essa palavra está super em alta, Matheus, mas pouca gente sabe exatamente o que significa a revolução que elas vão trazer. Então conta pra gente, para quem está começando agora, o que são as stablecoins? Stablecoins são os ativos lastreados em outros ativos, especialmente moeda, então focado em moeda, por isso stable, de estável, moeda, coin. Então com isso, o que aconteceu? Quando o Bitcoin passou a ter muita volatilidade, muito ganho comercial, quando foi chegando em 3, 4, 5, 10 mil dólares, o pessoal ficou com medo de quando o Bitcoin passava a valer 2, 3 mil de novo. Então foram criadas as stablecoins justamente nesse conceito. Hoje, notadamente, as duas maiores são a da Circle, o SDC, e a da Tether, o SDT. Então, essas duas moedas dominam o mercado, especialmente em volatilidade. Por exemplo, para quem acompanhou nas últimas semanas, o Bitcoin caiu muito, de mais de 120 mil dólares para cerca de 90 mil. Caso alguém quisesse se proteger disso, uma saída para não sair para real, que é outra moeda que também já tem uma variação com o dólar, ele pode trocar em exchanges, por exemplo, o seu Bitcoin para o USDT ou o USDC, e assim ele garante que o seu capital esteja dolarizado, esteja seguro. Então, com isso, foi por conta disso, justamente o surgimento das stablecoins, e aí hoje elas são lastreadas em ativos virtuais, sejam títulos do Tesouro Americano, sejam papel moeda em conta bancária. A Circle, por exemplo, está se tornando um próprio banco só para autocustodiar o seu dinheiro de lastro da stablecoin. Então é um mercado muito seguro, cada dia mais em expansão, e todo esse ecossistema tende apenas a crescer. Matheus, então você está me falando que a gente já tem um mercado bem consolidado das stablecoins. Não é algo que está começando agora, que a gente está se aventurando, já tem uma estrutura. Com certeza, é um mercado multibilionário hoje. Hoje a Circle tem acho que mais de 40 bi, a Tether também sob custódia, ou seja, são bilhões de dólares em títulos, em dinheiro no banco mesmo, que fazem todo esse safeguarding, toda essa guarda de valor das moedas para que se possa transacionar tranquilamente entre todos os players. E além disso, existem outras diversas stablecoins que estão surgindo no mercado para fins próprios e também pessoais. Mas uma relação que a gente percebe está diretamente ligada com a regulamentação. Se você acompanha desde que o Banco Central adicionou a atividade de importação de ativos virtuais ou de pagamento de stablecoin. Outra coisa que a gente nota é que desde que o Bacen lançou a opção de importação de ativos virtuais, esse número vem saltando de bilhão em bilhão, de ano a ano, e está sendo muito utilizado justamente as stablecoins, portanto, o Banco Central consegue acompanhar qual que é o ativo que está sendo importado, e ele percebeu justamente que o mercado de câmbio estava se utilizando de stablecoin, muito pela infraestrutura e diversos outros fatores que a gente vai continuar abordando aqui no podcast, que as pessoas estavam utilizando isso e as empresas. Então, até por isso, a regulamentação foi muito bom esse espaço de 2 anos que o Bacen deu para a gente conseguir até a regulamentação, porque justamente ele explorou todo esse caso de uso, o mercado se consolidou, as maiores stablecoins adquiriram mais reservas, trazendo muito mais segurança para a empresa, para a corretora de câmbio hoje, que pode utilizar isso, ou também para os indivíduos que querem dolarizar ou assegurar um pouco mais o seu patrimônio através de stablecoin. A gente já entendeu que as stablecoins são um mercado em ascensão e que a gente já tem segurança regulatória aqui no Brasil. Mas e na prática? Como que isso funciona? Bernal, explica pra gente como que é esse passo a passo de pagamento com stablecoins, de pagamentos cross-border, explica pra gente. Legal, bom. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente poder estar compartilhando com o público, né, de fato esse tema que às vezes é bastante confuso para muitas pessoas, mas como o próprio Matheus disse, esse mercado já está funcionando há muito tempo, né, várias transações estão sendo realizadas já no mercado. O mercado de câmbio, principalmente agora, está mais do que florescendo aí essa oportunidade de usar os stables
para fazer as suas liquidações internacionais, tá? E hoje a gente tem dois modelos básicos que são de liquidações por meio de stable, tá? Seria, no caso, você comprar um SDT e mandar de uma carteira do Brasil diretamente para uma carteira no exterior, em qualquer lugar do mundo. Então isso você consegue fazer de uma maneira simples e rápida, com um custo muito baixo, tá? E a outra maneira é você fazer essa liquidação no exterior também em moeda fiat, né? Moeda fiat que seria a moeda fiduciária, né, que a gente fala, tá? A diferença, a pequena diferença que a gente tem aqui é que a gente compra aqui no Brasil a USDT, continua tendo um pedacinho de USDT, né? E ela sai para o exterior via USDT, só que quando chega lá, a gente tem parceiros que fazem a compra desse USDT, certo? Da nossa empresa, e aí eles transformam essa moeda em moeda fiduciária, que pode ser $1, pode ser €1, pode ser uma libra, e a liquidação ocorre como ela já ocorre hoje por meio de um SWIFT, por exemplo. Então, o que a gente tem aplicado e tentado passar, né, para as pessoas, para as empresas, é o que muda, é o formato com que é feito o processo, mas o resultado ele vai ser o mesmo, vai ser a liquidação da moeda de uma maneira segura para o beneficiário. Tá falando para mim que a gente só pode usar as stablecoins para pessoa física ou pode usar para empresas também? Para empresas também. Você pode tanto comprar um SDT, por exemplo, uma stable, né, como o próprio Matheus disse, né, com uma reserva de valor, como para fazer um pagamento, seja entre pessoas físicas, seja entre pessoas jurídicas. Hoje, esse formato, esse produto, né, ele pode ser consumido por qualquer pessoa que tiver interesse e, obviamente, conhecer um pouquinho, que é o que a gente aqui está tentando passar, para mostrar que é simplificado o processo, é simplificado, é mais barato e é rápido, tão rápido quanto o modelo hoje convencional, que é o modelo de Swift, que há tantos anos aí vem aí no mercado, mas faltava aí essa mudança, né? Antigamente, quem aqui que não usou cheque, por exemplo, né? Fazia troca de cheque. Eu mesmo, há muitos anos atrás, eu viajei com travel cheque, cheguei lá no banco no exterior, tive que trocar por dinheiro. Então a gente tem que pensar que o tempo está avançando, a tecnologia está avançando, e esses novos métodos, essas novas opções, elas estão aí no mercado. É que a gente tem que ter uma mudança cultural, como também já tivemos outras mudanças culturais ao longo dos anos, como o próprio exemplo que eu acabei de dar, o cheque. Apesar de que nos Estados Unidos, alguns países ainda se utiliza cheque, né? Mas o Brasil já é um país altamente avançado nesse assunto de pagamentos internacionais, inclusive é um país modelo no sistema bancário, e por isso que essa tecnologia aqui está realmente sendo mais aderente, inclusive, do que outros países, mas a tendência é que todos os países aí, ao longo do tempo, vão utilizar um stable de uma maneira como se você estivesse fazendo qualquer pagamento aí no dia a dia, né, do teu consumo, enfim, isso aí vai cada vez estar mais presente no nosso dia a dia. Eu acho que só para complementar um pouco o que o Bernal disse, um outro fator de grande vantagem é justamente stable é 24/7. Então, por exemplo, para a indústria de pagamento, especialmente importação e exportação, que é uma indústria que o Brasil, especialmente, é um player muito grande, muito relevante no mercado global, com isso eu não preciso ficar preso ao horário que chega meio-dia, meia-noite na China para fazer esse pagamento para o meu banco liquidar e conseguir. Eu consigo fazer de zero, às vezes, em países do outro lado do mundo, justamente porque a stablecoin eu não tenho tempo de SWIFT, de processamento de um banco, que aqui o pessoal tá acordado e lá eles já estão dormindo, a gente consegue fazer isso same day. Então isso é um grande, grande avanço justamente para essa indústria de importação e exportação, que é um mercado tão grande do Brasil. Você falou de D0, quanto tempo leva uma transação? Uma transação hoje de stable demora cerca de 15 segundos a 1 minuto, a depender da blockchain. E aí, para fazer todo esse fluxo que o Bernardo colocou, desde a compra do Brasil para a conversão em USDT, justamente, e depois do USDT para a moeda fiat, é aí que a gente vai levar também cerca de 2 minutos, em teoria, se todos os players já estiverem muito bem integrados, com toda a documentação correta, porque o Ale vai falar muito disso, a gente continua tendo todos os checks de compliance que qualquer outro pagamento tem, mas isso acontece de forma muito mais automática, um movimento real do dinheiro. Então isso ajuda muito, e aí a gente consegue fazer pagamentos de zero, e aí aqui na Bit, justamente com todos os parceiros, toda a malha que a gente tem, para quase mais de 20 moedas, em cerca de 1 hora para o mundo inteiro. Olha só, e no caso das empresas, eu preciso ter um especialista blockchain para conseguir operar? Que tipo de profissional eu preciso ter na minha empresa para conseguir usar stablecoin? Muito boa a tua pergunta, né? O pessoal que me conhece, assim, de mercado, eu venho do mercado de câmbio tradicional, né? E muita curiosidade tem nesse tema. Bernal, o que muda no mercado de câmbio tradicional para o mercado de câmbio usando um stable, por exemplo? Pessoal, na verdade não muda quase nada, né? Como eu falei, muda só o formato com que a transação está sendo realizada, mas todo o processo de diligência que o
inclusive o Ale vai abordar um pouquinho, a parte documental, a parte de cadastro, tudo isso segue do mesmo jeito, né? A pessoal tem muito essa imagem de que stable ou criptoativos, né? Cria-se uma cultura meio de que pode-se fazer qualquer coisa, é um mercado que, né, todo mundo acha um pouco estranho, mas não, é um mercado tão sério quanto, né? Hoje está se tornando um mercado essencial, inclusive, para pagamentos internacionais, não só como reserva de ativos, né? Ou seja, os criptoativos, mas o próprio stable como método de pagamento. Então, no formato de câmbio, é igualzinho, é mandar documentação para cadastro, né, ter a documentação que fundamente a operação, e aí os nossos parceiros eles vão validar isso, como o banco, por exemplo, hoje faz a validação. Quando você vai fazer uma remessa via banco, o banco faz toda a validação, por questões de segurança. Nós aqui na Bitbank também temos essa obrigatoriedade de fazer essa validação, porque estamos inseridos de qualquer forma nesse mercado financeiro e a gente precisa garantir que a operação seja lista, né? Então, a pergunta do Albernal, resumidamente, se o seu operador hoje já entra numa interface bancária, cadastra os dados, adiciona invoice, adiciona o comprovante de pagamento, documentação aduaneira, o que ele precisar fazer para realizar o pagamento, hoje com stablecoins, com a interface da Bit, que a gente tem um produto chamado Bit Payments exclusivo para pagamentos internacionais, com essa interface, a mesma pessoa que opera uma conta bancária no seu banco de câmbio vai conseguir realizar esse mesmo pagamento muito mais rápido, muito mais barato com a infraestrutura da Bit. Então, fica muito tranquilo, podem ficar tranquilos que essa parte não vai ser uma barreira. Sem dúvida. E quando a gente fala desses pagamentos com criptomoedas, com stablecoins, qual a tecnologia que está por trás e qual é o diferencial dela diante das outras que a gente já utiliza? Blockchain só, na verdade, né? É um pequeno detalhe, né? Bom, pessoal, vocês sabem que hoje a gente tem visto, inclusive, no sistema financeiro, né, muitos problemas envolvendo o Pix, inclusive, que é um produto do Banco Central, que tivemos aí golpes, né, de cibernéticos, e o blockchain é um dos sistemas mais seguros do mundo, né? Foi criado justamente para trazer essa segurança, tanto é que, por exemplo, a parte de contratos, né, daqui a pouco talvez a gente nem tenha cartórios, né? A parte de vacinas, ter todo o controle de vacinas das pessoas, né? Ter um histórico ali, um registro. Por que o blockchain serve para isso? Por que estão já levando, né, todos esses segmentos para a parte do blockchain? Porque justamente traz uma segurança, traz um registro histórico de tudo que é feito dentro dessa rede, e o mercado financeiro precisa disso, precisa dessa segurança, desse registro, desse histórico, né? Então eu acredito que a diferença mesmo, né, que tem do blockchain para o sistema bancário convencional é justamente trazer uma segurança maior, que é por meio de criptografia. Acho que o Matheus pode até complementar um pouquinho aqui essa parte mais técnica. E essa parte de segurança para o sistema financeiro ela é muito boa, principalmente porque a cada vez que todo o movimento do mercado vai se tornando cada vez mais tecnológico, requer, sem dúvida nenhuma, né? A gente está mexendo com dinheiro, está mexendo com dinheiro de terceiros, muitas vezes, né? Então precisa ter essa segurança para que a pessoa tenha um conforto de que essas transações elas não vão ser, né, de maneira alguma aí, interceptadas dentro de um sistema. Complementando justamente a resposta do Bernal, a tecnologia blockchain ela tem uma coisa que é o lindo e que é o perigoso, é o que as pessoas têm medo, que ela é um aspas irrastreável, mas ao mesmo tempo ela é um cofre seguro. Ou seja, é impossível alguém editar uma transação que já ocorreu, então do passado, tudo que está lá é aquilo, e para o futuro todos os outros players têm que concordar que aquela é a verdade. Então mesmo que tenha um computador conectado à rede, aí agora aprofundando bem mais no lado técnico disso, que tente fraudar uma transação, dizer que um dinheiro que o Ale me enviou, ele na verdade enviou para o Bernal, a tecnologia impede isso, porque ela é uma categoria em blocos que cada bloco é único. Então o próximo bloco depende do que está escrito nesse bloco. Se eu tentar fraudar esse bloco, esse outro bloco vai ficar para trás. Então essa segurança é muito grande, e quando a gente fala especialmente da segurança dos ativos, o BNDES já realizou estudos anos atrás que pensa que cenário perfeito, e aí infelizmente a gente teve a parada do Drex agora, justamente por questão de privacidade, que é um grande gargalo da blockchain, porque tudo é público. Mas pensa que o BNDES, todo projeto que o governo fosse investir, toda emenda parlamentar, ou qualquer coisa desse tipo, fosse enviado diretamente via blockchain. Eu conseguiria rastrear quais foram as wallets, todos que receberam esse dinheiro, e aí você acaba com corrupção, você acaba com muitos outros problemas, são desafios hoje da sociedade, especialmente das democracias liberais do mundo inteiro,
e a gente conseguiria combater isso com tecnologia, com blockchain, com segurança. Então, acho que esse é um dos maiores ganhos tecnológicos que traz para a gente, que traz para toda a segurança, para o ecossistema financeiro, de saber, cara, o seu dinheiro, ele é seu, ele é totalmente rastreável, pensando ali já mais para o lado da lei de PLD, de AML, é impossível você não saber para onde esse dinheiro foi, então você tem a rastreabilidade para sempre. Então, se o dinheiro foi de mim para você, de você pro Ale, do Ale para o Bernal, a gente consegue fazer todo esse tracking. Então, isso traz muita segurança para o ecossistema, tanto para a inviolabilidade quanto para as normas de compliance. Então, isso é muito importante para o mercado. É um discurso agora que eu vou votar nele. Gostei de ver, Matheus. Você mencionou o Drex morreu, mas passa bem, né? Porque diz que a gente vai voltar com blockchain nas próximas fases. Claro que a gente não pode garantir, né? Mas quando a gente tem governos aplicando ou estudando para aplicar uma tecnologia nos seus processos, a gente já vê como legitima essa tecnologia, né? A gente tem grandes empresas utilizando blockchain para rastreabilidade. Então, o Walmart já usa para o seu supply chain, várias empresas financeiras, como você mencionou. Então, é uma tecnologia que está sendo cada vez mais implementada em todos os negócios, né? Com certeza, como o Bernal mesmo já mencionou, toda essa questão de rastreabilidade, aí até o exemplo do Drex, traz uma questão boa, que são os bancos centrais entrando nesse debate. Então, existe um conceito de moeda, vamos chamar assim, que são as CDBCs, que seriam as próprias moedas, no caso do Drex, que são stablecoins emitidas por um banco central, e aí a gente traz facilidade de busca e apreensão, traz grandes ganhos de compliance e combate ao crime organizado e diversos outros problemas que a gente enfrenta, infelizmente. E tudo isso vem com as CDBCs. E aí existem vários bancos centrais falando, tem alguns fóruns, quando a gente fala em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e diversos outros de países conversando para a realização de CDBCs, mas ao mesmo tempo o maior desafio hoje é a privacidade, é o sigilo bancário. Como que eu garanto que todo mundo, se tem um vazamento, não saiba? Essa é a wallet do Matheus, eu não saiba quanto o Matheus tenha no banco. E aí, voltando para os problemas de países gerais, você aumenta o risco de sequestro, porque você tem todas as informações hoje do Matheus e de outras pessoas na internet. Então esse é o grande desafio hoje, e aí tomara que o Drex volte. Muita gente boa trabalhou, o pessoal, eu acompanho muito de perto o pessoal do Bacen, pelo meu pai, quando eu estava na Ernest Young, num dos projetos de sandbox regulatório, e realmente um dos maiores entraves foi isso. Hoje a gente tem as questões de blockchain layer 2, aí voltando para o técnico do técnico, que são blockchains que rodam em cima de blockchains, e aí um dos papos seria realizar essas trocas de ativos, sejam letras imobiliárias, letras de câmbio, que fosse, nessa layer 2, e aí fazer isso num batch separado da blockchain inicial do Drex, mas são conversas muito técnicas e muito difíceis de evoluir. Então, eu acredito que, honestamente, aí, opinião 100% pessoal do Matheus, para a gente conseguir lançar o Drex, a gente vai ter que ter uma grande mudança regulatória em como várias outras normas funcionam para conseguir que seja lançado do jeito que foi desenhado. Assim. E uma mão de obra técnica bem específica, né? Que não é fácil a gente implementar blockchain nisso tudo. Mas a mão de obra, só dando um final aqui, né? Acho que a mão de obra em qualquer mudança que impacte, né? Acho que é normal, ou seja, quando se utilizava só cheque, poxa, como é que a gente vai deixar de utilizar cheque? Agora vai ser uma wire transfer, né? Como que a gente vai se comunicar com bancos lá fora? Então, tudo é uma questão de processos que vão amadurecendo, tá, pessoal? Então, hoje, o próprio blockchain, apesar de já ser um sistema bastante robusto, é um sistema em pleno desenvolvimento ainda, né? Está amadurecendo ainda. Então, os pagamentos internacionais via stable também é uma coisa que teoricamente ainda é nova, jovem, que já está transacionando bilhões, mas ainda vai amadurecer muito, né? Então é importante que a gente comece a aprender, comece a utilizar isso, porque a utilização vai trazer melhorias para todo o sistema, e você que está utilizando já logo agora nesse início, consegue ter uma curva de aprendizado muito rápida, diferente daqueles que vão ficar esperando ali, né? Vão acabar perdendo talvez o time aí de estar realmente tendo esses ganhos aí de benefícios que esse modelo apresenta no mercado. A tecnologia possibilita muitos negócios novos, né? Só complementando justamente isso que ele trouxe de ser uma tecnologia em constante evolução. Por exemplo, as stablecoins, quando saiu uma das principais redes hoje, que é a blockchain do Ethereum, quando saiu o Ethereum não existia o conceito de moedas de dinheiro programável em cima. Aí a Fundação Ethereum aprovou um projeto de evolução, digamos, do código interno para liberar
os tokens, e aí são chamados tanto que todos esses tokens entram na lista de ERC20, porque foi a 20ª sugestão de melhoria que foi aprovada, e aí com isso entram. Outros que entram nessa tecnologia que, por exemplo, teve todo aquele boom, são os NFTs. Por exemplo, todo mundo vai lembrar do Bored Ape do Neymar, por exemplo. Ninguém esquece. Não tem como esquecer esse, mas os NFTs são uma coisa que não estavam no início do projeto de Ethereum e tão pouco as stablecoins. E aí quando você deixa um projeto vivo, como são as blockchains, todas elas, e diversos, infelizmente, projetos não tão bons ou feitos por motivos errados, mas quando a gente pega projetos sérios e coloca a tecnologia e deixa as pessoas desenvolverem, a gente tem um ganho econômico e de mercado e de tecnologia absurdo. Matheus, você falou uma palavrinha aí que eu queria que você explicasse um pouquinho mais. As CBDCs. Qual que é a diferença de uma stablecoin que eu vou transacionar pela minha empresa e de uma CBDC que você mencionou? Bem, as CDBCs hoje são mais um conceito do que uma realidade, mas ambas são stablecoins. O princípio da CDBC é, por exemplo, o Banco Central vai emitir uma moeda, um real digital, então, que é o conceito do Drex, que vai estar na blockchain. Por exemplo, já existem outras como BRLA, BRZ, que são stablecoins de entidades privadas. Então, a maior diferença de uma CDBC para uma stablecoin toda CDBC é uma stablecoin, mas nem toda stablecoin é uma CDBC. Ou seja, hoje as duas maiores, que são a Circle e a Tether, que tem até lucros bilionários com um ano só com juros de título, porque o dinheiro fica parado no banco, dando a segurança enquanto essas transações ocorrem, elas são feitas por entes privados, por grupos privados que tem, por exemplo, a Circle tem licença em Nova York, a Tether acho que tem na Suíça, enquanto não são bancos centrais. As CDBCs são exclusivamente stablecoins emitidas por bancos centrais. Eu acho que é bom colocar uma diferença aqui das moedas que são, que o pessoal confunde moeda digital com a moeda que está numa conta corrente, né, por exemplo, né? A moeda na conta corrente, pessoal, a instituição financeira, ela pode gerar essa moeda. Tá? Moeda digital não pode ser gerada por instituição financeira, por exemplo. Então, só o próprio Banco Central que poderia gerar essa moeda digital. Né? Então, é diferente quando você deposita um dinheiro, uma conta num banco, né, banco de varejo, aí, com esses bancos que vocês podem ter conta, e não vou fazer merchan aqui, né? Mas aí o banco ele vai gerando ali, né? Ele vai gerando aquele dinheiro naquela conta que é aquele saldo que você vê. Né? Esses bancos eles podem fazer isso. Quando a gente falar aqui de moeda digital mesmo, né, que aí realmente é só emitida ou no meio do blockchain, ou de fato, se houver aí as moedas estatais, né, que a gente está dizendo aqui que são os países, aí só eles é que vão poder emitir essa moeda, né, os bancos centrais. Tá? Então é só para colocar, o pessoal confunde que não, mas não vai mudar nada, porque né, eu vou ter um saldo em moeda digital que é o mesmo saldo que eu tenho na conta corrente. Tá? Mas não é isso, tá, pessoal? Tem uma diferença aqui na emissão dessa moeda. Tá? Legal. Pessoal, terminamos aqui o nosso primeiro bloco, conseguimos ter um panorama bem legal do que são as stablecoins, mas no próximo bloco a gente vai entender como isso afeta o mercado na prática. Até daqui a pouco. E agora a gente vai falar na prática, como que isso afeta o mercado, como que é o dia a dia. Bernal, tem uma empresa, quero fazer um pagamento para o fornecedor meu que está lá na China. Como que isso funciona? Explica para mim bem detalhado para eu ter um panorama das facilidades e de como que isso vai ser. Bom, tem uma empresa, vai ter que fazer com a Bit, hein? Não sabia que você tinha essa empresa, aí vai ter que fazer com a gente, hein? A remessa. Brincadeira. Bom, pessoal, então é o seguinte, se você tem uma empresa hoje, né, e você quer fazer um pagamento internacional, e hoje você está acostumado a ir no banco, né, fazer ali a remessa, entregar os documentos para o seu gerente, aqui na Bit vai ser exatamente o mesmo processo, tá? Então você vai trazer aí o cadastro da sua empresa, né, vai mandar as documentações, um contrato social, estatuto, enfim, aquela documentação realmente de constituição da sua empresa, tá? Também os documentos financeiros da empresa, ou seja, um balanço, faturamento, para apresentar a sua capacidade de envio, para que a gente possa dar um limite operacional, para que você mande, né, os seus recursos para o exterior. Nesse momento, a gente vai validar todas essas informações, a gente vai criar já um limite operacional para você, e aí você vai comprar essa stable. Né? Comprando essa stable aqui com a Bit, você vai ter a opção de ou mandar via stable para o seu beneficiário, que pode estar na China, pode estar em Hong Kong, pode estar na Europa, nos Estados Unidos. Né? Se esse beneficiário tiver uma carteira, um wallet em stable, a gente pode mandar de uma para outra, tá? Não tem problema. Agora, se acaso você precisar que essa remessa, né, ela vá até o seu destino
e ela seja convertida na moeda local, também, como a gente até explicou no outro painel, a gente vai fazer essa conversão dessa moeda lá no exterior com um parceiro, que nós temos diversos parceiros aí em diversas partes do mundo, e a gente vai entregar esses dólares, esses euros no canal bancário, que é aquele canal bancário que você já está acostumado a fornecer para o banco, né? Uma conta no banco no exterior, que pode ser no Bank of America, no Commerce Bank, ou qualquer banco em qualquer lugar do mundo também. Tá? Então tem esses dois modelos. A partir desse momento, a moeda ela é liquidada na sua conta de destino e a operação seguiu o seu fluxo da mesma maneira, mais rápida e mais barata, porque você está aqui fechando com a gente na Bitbank. Eu acho que só para complementar um ponto do Bernal no fluxo 1, muita gente tem medo justamente dos criptoativos e do envio de stablecoins por conta dessa parte de pagamento, porque quando se transfere para uma wallet, e aí voltando para o Technicase, o pagamento ele vai acontecer na blockchain e ele vai para aquele endereço. Só que, por vezes, algumas blockchains têm endereços similares ou parecidos ou diferentes, e uma vez que você envia, não há possibilidade de trazer esses fundos de volta, então esse dinheiro é perdido ou vai para conta errada, coisa e tal. Existem alguns mecanismos parecidos, então se você está falando de blockchains, aí no Technicase de novo, que são Ethereum Virtual Machines, que é, por exemplo, o exemplo da Hyperledger Besu, que foi o projeto que o Banco Central decidiu inicialmente construir o Drex em cima. Todas elas partem de um mesmo princípio, então em teoria você conseguiria ainda recuperar, caso você tivesse enviado só entre blockchains EVM parecidas, você conseguiria até recuperar de certa forma. Mas esse é um ponto sensível que muita gente fica com medo das stablecoins e etc, especialmente para fazer esses pagamentos, mas como o Bernardo explicou, se você vai fazer fiat para fiat, se você quer enviar real para chegar euro na outra ponta, mas o seu foco é só ganhar agilidade, ter um custo menor e ter mais transparência para o seu negócio, com isso a gente consegue colocar blockchain no meio e você não precisa ter todos esses medos, isso não precisa ser um impeditivo para você usar stablecoin nos seus pagamentos. Com tudo isso, a gente consegue aqui dentro da Bit realizar esse pagamento de ponta fiat para ponta fiat sem você ter esse medo ou essa preocupação. Então isso é uma coisa que com certeza nos comentários eu vi. Então não, mas ainda acho que culturalmente o pessoal vai se acostumar e vai se adaptar a usar stable, né? Ou seja, transacionar mesmo stable. Mas como a gente falou, né, Matheus? Pessoal, é um momento cultural, tudo vai mudar aos poucos. Né? As pessoas começam a ter mais tranquilidade de fazer transações em modelos diferentes. Então, ainda, eu acredito que a grande maioria deve demandar que a remessa seja ainda liquidada em moeda fiduciária, né? Que seria dólar, euro. Mas eu acredito muito que vai haver uma mudança cultural muito grande, né, ao longo dos próximos anos, que as pessoas vão começar vai se tornar mais aceitável transacionar por meio de stable, né? Então, de repente, você não vai nem precisar converter mais aí a moeda numa moeda fiduciária. Legal, então a gente está entendendo bastante aqui como funcionam os fluxos. Alexandre, se você pudesse resumir aqui para a gente, explicar de forma bem simplificada, quais são as vantagens no final de usar stablecoin? Boa. Eu acho que a turma já resumiu bem, mas tentando fazer um compilado aqui das informações. O principal benefício que muita gente do mercado começou a olhar para stablecoins por conta disso é a redução dos custos operacionais. Então, se você vende um mercado cambial tradicional, você está acostumado a pagar uma série de taxas, tanto para a corretora, e tributos também. Por exemplo, IOF. Com esse aumento do IOF, praticamente todo o mercado surtou e começaram a querer buscar alternativas. Então, a stablecoin vem justamente como uma alternativa para o aumento do IOF. Segunda vantagem que é muito clara é a velocidade que essa transação acontece. Então, quando você faz um pagamento através de stablecoins, ele pode chegar em minutos, né, no país destino por exemplo, seja qual for, Estados Unidos, Europa, a Bit tem vários países que ela consegue fazer liquidação bancária. E o terceiro, de fato, como o Matheus falou, é a transparência nesse pagamento. Então a gente tem rastreabilidade de ponta a ponta. A gente consegue identificar quem fez o pagamento, quem recebeu e puxar várias cadeias atrás de onde veio esse dinheiro e para onde ele vai também. Legal. A gente ouviu bastante aqui das vantagens e tudo, mas a gente sabe que o mercado de câmbio não é para amadores, né? Como que a gente lida com a estabilidade cambial? O stablecoin pode ajudar de algum jeito? Claro, boa pergunta, muito boa. Inclusive, a estabilidade, né, o que sempre as pessoas buscaram há muitos anos atrás, inclusive, né? Tanto é que a gente tinha ali o padrão ouro, né, que as pessoas buscavam alguma estabilidade, uma moeda que fosse ali uma moeda de referência. Depois o dólar acabou se tornando essa grande potência de ser uma moeda mais estável, né, até porque está lastreada ali num país que é uma mega baita potência. E
essa busca parece que está começando a acontecer de novo, né? Porque o dólar também já começou a ser, às vezes, até um pouco mais questionável. O stable, ele surgiu também com essa possibilidade de ser uma moeda, né, que tem um lastro mais seguro, né, uma estabilidade maior em relação a criptoativos, né? O próprio Bitcoin, por exemplo, que tem essas oscilações tão bruscas, né? Mas ainda o stable ele tem esse lastro sobre o dólar, que é uma moeda forte, tá? O que pode acontecer, né, com esses modelos de criptoativos, pode ser que a gente crie ou surjam modelos que também tragam outro tipo de laço. O stable, em específico aqui que a gente está mencionando, ele tem o laço do dólar, que teoricamente hoje é uma moeda que dá uma estabilidade para o mundo todo. O Matheus pode até complementar o porquê, né, que ele tem, por exemplo, a paridade, né, hoje o stable ele está muito colado, tá, pessoal? Se você pegar o valor, quanto vale um SDT, um SDC em relação ao dólar, ele está coladinho praticamente com o valor do dólar. Vocês podem comparar, inclusive às vezes pode acontecer do stable estar maior até, valendo mais do que o próprio dólar. Então você vê que, olha, já está tendo um caminho. Imagina que se hoje a gente tiver mais stables negociados do que o próprio dólar, daqui a pouco o stable vai ter mais estabilidade se bobear do que o dólar, né? Então você vê que curioso que pode acontecer com o mercado, obviamente que as proporções ainda são muito, muito diferentes, né, de volumes de negociações, mas a tendência é que se culturalmente as pessoas começarem a usar mais o stable, a gente pode ver um cenário aí diferente em relação a isso. Você falou de variação em relação ao dólar. Quanto é essa variação? Porque não era 1 para 1? Agora a gente vai entrar num tópico mais técnico de composição de reserva. Polêmico. Por exemplo, a Circle, ela viveu um caso muito interessante. Porque muita gente começou a aceitar mais a Circle, especialmente porque a Circle é reserva, é dinheiro em banco americano, rendendo juros e título do governo americano, só. Quando a gente vai para a Tether, por exemplo, usa reserva em ouro e reserva em Bitcoin para lastrear uma parte do dólar, e aí por isso que às vezes vale. Quando o Bitcoin sobe muito ou o ouro sobe muito, o valor das reservas totais, comparado, se dolarizasse tudo isso vendendo no mercado tradicional, valeria mais do que $1, valeria 1,01 dólar, por exemplo, pelo volume. Então, isso é um caso que aí acabam que as stables acabam tendo mais valores a depender da composição das reservas que lastreiam esse stable. A Circle, por outro lado, optou, não, eu quero mais seguro, eu quero ter dinheiro em banco. Ela só não contava com o SVB um tempo atrás, ia quebrar, e ela tinha 20 bilhões de dólares lá. E aí a Circle, um dia, acho que bateu 70 centavos de dólar, a mesma stable, porque se o governo americano não intervisse, ou se alguém não comprasse, ou se os depósitos creditados não fossem, como estava muito acima lá, eles têm um FGC parecido nos Estados Unidos, estava muito acima dos 250 mil dólares, todo aquele valor seria perdido. Ou seja, não existiria mais 1 para 1 com base no dinheiro que estava no banco. Contudo, o Banco Central Americano interviu, tudo aconteceu da forma mais tranquila possível, e aí depois a stablecoin da Circle voltou a ser negociada e hoje é negociada a $1 novamente. Então, quando a gente vê esse caso, teve gente que ganhou variação do stablecoin num fato atípico, que foi a liquidação de um banco. Hoje, quando a gente está gravando, o Banco Central fez uma liquidação extrajudicial de um banco, e quando a gente para ver, é um movimento raro, mas não é impossível de acontecer, e pode afetar as stables, mas no caso da Circle, afetou temporariamente, mas o governo americano interviu, todos os depósitos foram honrados, a stable continua valendo 1 para 1. Então, tirando quando tem esses macro eventos de mercado, então a uma liquidação de um banco, a falência de um banco abruptamente, esses eventos sistêmicos, que foi até de onde surgiu tudo isso, depois da crise de 2009, quando o Satoshi decidiu fazer o white paper do Bitcoin, as stables estão sempre próximos ali de 1 para 1, a da Circle costuma sempre ser 1 para 1, e a de USDT fica de 0,997 até 1,003 normalmente. Então, para efeito de dia a dia, acaba não tendo tanto essa diferença. Não fica tão descolada, né? Fica exatamente. Então a gente está vendo que, apesar dessa instabilidade bem específica de mercado, o mercado se arranja e dá para a gente confiar nessa paridade do 1 para 1 para fazer negócios de empresa para empresa, né? Sem dúvida nenhuma, stable é uma moeda super segura. Vamos falar um pouquinho agora nesse bloco sobre compliance. Quando surge uma tecnologia nova, a gente sempre entende que tem esse impasse, né? Segurança, inovação. E como é que o mercado está se adaptando? Como que está funcionando essa parte de compliance? Alexandre, agora a pergunta é para você. Bora. Diante desse cenário que eu coloquei aqui, quais são os principais desafios de compliance dentro de pagamentos cross-border com stablecoins? Legal. Eu vou ser repetitivo aqui um pouco nesse começo para dizer que stablecoins, de fato, já estão sendo utilizadas como infraestrutura real de pagamento.
A BitBank, por exemplo, utiliza de USDT e USDC para viabilizar pagamentos internacionais com custos muito menores e com maior agilidade que o mercado de câmbio tradicional. Agora, do ponto de vista de compliance, a gente não pode deixar isso virar uma terra sem lei. Né? Eu acho que o principal desafio é que a gente está de frente de uma tecnologia global, 24/7 e sem fronteiras, enquanto as legislações ainda são nacionais, ou seja, cada país tem sua regra. Então, o que a gente precisa garantir é que a stablecoin não está sendo utilizada como um atalho para a lavagem do dinheiro. Então, se eu pudesse, acho que destacar alguns tópicos, os principais desafios que o compliance tem ao lidar com ativos digitais, eu farei isso em 4. Primeiro, identificação de origem e destino de recursos. A gente precisa garantir que a entrada de dinheiro através de stablecoin e depois seu retorno para o sistema financeiro tradicional tem origem e destino lícito. E, claro, segue todas as normas e diretrizes do Banco Central no que diz respeito à prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo, a regulamentação é extremamente nova. A Lei 14.478 trouxe no Brasil o marco legal dos criptoativos e o Banco Central vem desenhando as regras específicas para sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais através das resoluções 519, 20 e 21, que passam a entrar em vigor a partir de 2026. Claro, na prática isso traz muito mais segurança para o mercado, mas também exige uma adaptabilidade rápida das empresas que atuam nesse setor. Terceiro desafio é que a gente está lidando diariamente com operações cross-border, ou seja, a gente precisa considerar não somente a legislação nacional, mas fatores como pessoas expostas, listas de sanções, jurisdições de destino que apresentam maior risco, tudo isso para garantir que a gente está em linha com as regulamentações do Banco Central. E quarto desafio, eu acho que é rastreabilidade versus a privacidade do usuário. Porque o BitBank sempre foi conhecido no mercado por ter ótimos controles de compliance. Mas no fim do dia é muito difícil, né, da gente conseguir identificar a titularidade de determinada carteira e associar essa titularidade ao registro de um cliente específico. Então, resumindo esses 4 desafios, eu acho que o compliance precisa enfrentar esse desafio de utilizar de toda a tecnologia sem abrir mão dos controles. Uma analogia que eu sempre brinco é que a gente quer a velocidade, mas a gente também quer ter cinto de segurança, airbag e freio de mão se forem necessários. Legal. E me fala uma coisa, você falou da regulamentação que saiu agora. O Banco Central se preocupou muito com compliance nessa regulamentação? Ele falou de stablecoin? A gente, no Brasil, tem a sorte de ter um Banco Central extremamente consultivo. Então, antes dessas resoluções 19, 20 e 21, ele abriu consultas públicas, 109, 110 e 111, para colher contribuições do mercado. Né? E, de fato, no que diz respeito à compliance, as normas do Banco Central já são definidas, né? Principalmente a Circular 3978 e a Carta Circular 4001, que desenham as regras que as instituições financeiras devem ter para atuar nesse mercado. O que a gente vê na prática é que a BIT ela sempre teve uma postura profilática, né? No sentido de antecipar a decisão e sempre com controles muito robustos no que diz respeito à compliance. Então, a partir da entrada em vigor dessas normas, a gente vai fazer algumas adaptações, mas no que diz respeito a controles e reportes, a gente sempre esteve de acordo e em linha com as mesmas coisas que instituições autorizadas fazem. E essas práticas, como que são aplicadas assim? Como que eu faço o ponto do conhecer o cliente, o KYC que a gente fala, a prevenção da lavagem de dinheiro, como que isso é implementado? Boa, essas duas siglas aí, elas parecem um pouco complexas, né? QIC é Know Your Client, ou seja, conheça seu cliente. Basicamente obriga toda instituição a entender, a identificar, a qualificar e criar critérios de risco específico para determinado cliente, ou seja, conhecer o relacionamento que você tem com ele. E AML é prevenção à lavagem de dinheiro, ou seja, uma série de ferramentas que toda instituição deve ter ao seu dispor para garantir que ela não está sendo objeto de lavagem de dinheiro ou de financiamento do ilícito. Agora, em termos de regulação, a gente tem no Brasil as resoluções, né, a gente tem a Lei 14.478, que traz o marco legal dos criptoativos, a Carta Circular 3978, a Circular 4001, né, e em termos internacionais a gente tem de seguir, né, as melhores práticas e também as recomendações do GAFI. Então a gente consegue ter muito mais segurança no mercado a partir dessa regulamentação que saiu, né? Para fazer novos negócios. Com certeza. Isso. O Ale acho que acompanhou também a parte do câmbio, né, Ale? Sim. Enquanto o câmbio foi se desenvolvendo com atuações do Banco Central, tá? Então, antigamente,
não tínhamos nem associações, depois veio a associação, né, representando aí os profissionais de câmbio, foi criado um selo também, né, de autenticidade para os profissionais de câmbio, para as instituições que trabalham com câmbio, e agora com as PSAVs, né, que são as prestadoras de serviços de ativos virtuais, eu acredito que a própria regulamentação ela vai para ir para esse sentido também, de ter ali um selo de autenticidade também, para trabalhar com câmbio nessa parte de prestadoras de serviços de ativos virtuais. Os profissionais também, muito provavelmente, vão, né, ter ali um selo de capacidade técnica. Então, tudo isso, como a gente falou, tudo isso no mercado está sendo desenvolvido, está caminhando para um cenário novo que vai trazer cada vez mais conforto e até mesmo as próprias regulações que saíram últimas têm trazido esse conforto para quem está trabalhando com empresas assim. Até mesmo para você se sentir confortável de falar, poxa, vou trabalhar com aquela empresa, né? Quem é essa empresa? Ela está regulada? Não está? Né? Ela tem que cumprir com quais exigências, né, que vão me trazer uma segurança de deixar meu dinheiro com essa empresa. Então, acho que isso é importantíssimo também, né, acaba indo em contra que o Ale está comentando sobre a regulamentação. Total. E um detalhe muito importante, né, que reforça um pouco aquela minha fala do Banco Central ter um perfil muito consultivo, é o fato de que nas consultas públicas, as corretoras não estavam autorizadas a pedir a licença de SPSAV. E agora, com as resoluções, a corretora ela pode fazer no próprio CNPJ. Perfeito. Muitas antes dessas resoluções estavam abrindo o CNPJ de serviço e cadastrando sua conta. Agora não, as próprias corretoras podem solicitar essa autorização. Então, facilita muito para o mercado, né, atuar como um todo. Sem dúvida. E o Banco Central dando mais até capilaridade, né? Total. Então, se ele está com essa ideia, poxa, o próprio órgão regulador está demonstrando, né, uma boa vontade de colocar mais players no mercado para ofertar esses serviços para a população, então isso é um sinal aí de que realmente faz todo sentido a utilização de stable aí no cenário do mercado financeiro. E além disso, quando o Banco Central entra e coloca também as corretoras, ele coloca uma capacidade que muitas delas vão ter que desenvolver e que aí a BIT também pode apoiar, que é justamente a de infraestrutura técnica e tecnológica para lidar com os arquivos virtuais, que é uma questão muito específica, por toda a questão de custódia de wallet, toda essa parte de regulamentação que impacta até no capital social, que vai ser bem elevado. Então, com tudo isso, a BIT também hoje tem um serviço de Crypto as a Service justamente que pode apoiar essas corretoras nesse nível, a atingir essas metas regulatórias, a atingir todos esses objetivos e como formalizar essa tecnologia. A gente tem um produto para auxiliar corretoras que tenham interesse em fazer suas operações de criptoativos através de sua própria corretora para oferecer tecnologia para seus clientes. Ponto importante também é que a partir de fevereiro de 2026, essas empresas elas podem solicitar autorização. E elas vão poder ter uma autorização transitória caso comprovem que já estavam negociando criptoativos. Então você, corretora de câmbio, empresa que tem interesse a fazer esse tipo de atuação no mercado, você precisa adaptar todo o seu ecossistema para conseguir em fevereiro provar para o Banco Central que você já estava transacionando com criptoativos. E isso a BIT pode te ajudar, tanto na elaboração de políticas, formulários, etc., para que você consiga, em fevereiro, comprovar essa atuação, né, junto do Banco Central e solicitar essa licença transitória. Muito bom. E essa regulamentação que saiu, acho que a gente precisa enfatizar aqui, que ela é muito boa para novos negócios entre empresas, mas traz uma segurança enorme para a pessoa física, né? Porque, eu quero comprar Bitcoin, onde que é o lugar seguro? Agora que eu sei que tem as VASPs, né, as prestadoras de serviço com ativo virtual, já regulamentadas, já com licença, eu me sinto muito mais segura. Falar, agora não vou sumir com o meu dinheiro, né? Amanhã eu posso dormir mais tranquilo e a gente espera que isso aumente a adoção de criptomoedas aqui no Brasil, né? Com certeza vai. Acho que ter justamente essa norma e ter a regulamentação e ter os entes regulados traz muita segurança para o mercado, especialmente o mercado de cripto, que infelizmente foi inundado com diversos criminosos e diversas outras. Isso o mercado de campo também tem, viu? Eu falar que o pessoal fala de cripto, mas o mercado de campo sempre foi muito traumático, né? Eu trabalhei muitos anos em instituições financeiras de grande porte, e sempre teve que, no final das contas, o que você publica, você tem que provar o contrário no final das contas, e acho que agora a gente está tendo esse trabalho de desmistificar um pouquinho nessa imagem dos stables, do mercado de criptativos. Né? E com certeza a regulamentação traz muito essa segurança e ajuda a tirar esse selo ou esse preconceito que muitas pessoas têm sobre o mercado. Com certeza. E eu gosto de falar que a fraude, ela não depende da tecnologia, né? Eu cresci desde pequenininha ouvindo a história do amigo do meu bisavô que chegou lá no interior de São Paulo e ele vendeu uma praça.
Caramba! Foi um golpe. Assim. Ele vendeu uma praça, não tinha tecnologia nenhuma. Então a gente não precisa disso. Então não dá para falar que no mercado de criptomoedas tem muita fraude, aumentaram as fraudes por causa do mercado de criptomoedas. Gente, fraude sempre teve. Não precisa de blockchain, não precisa de nada disso, né? Sem dúvida. E a gente está falando de segurança. Alexandre, como que as empresas estão fazendo essa questão da auditoria para ter essa transparência, para garantir essa transparência? Como funciona? A gente comentou aqui como as empresas estão garantindo mecanismos de segurança, como conheça o seu cliente, prevenção à lavagem de dinheiro. Ok. Mas e para o usuário final? Como que isso chega na gente? Tem algum desafio? Tem uma fricção? Como que chega? Boa, essa aí é a pergunta de $1 milhão, né? Porque se a gente aperta muito nos controles, o cliente desiste antes sequer de terminar o cadastro. E se a gente relaxa, vira risco regulatório. Então, para mim, o equilíbrio está na equipe de compliance desenhar junto com o time de produto a experiência do usuário antes do lançamento do produto e não depois, né? Na Bit, isso se resume na gente identificando o uso real desse cliente. Tá? Na minha experiência, eu entendo que quem faz pagamentos internacionais utilizando stablecoin quer duas coisas: velocidade e previsibilidade. Por isso que eles não gostam de ficar o dia inteiro trocando e-mails por conta de um documento, né? E para sanar esse problema, a gente tende a solicitar a maior quantidade de exigências possível, de forma clara e digital, já no início do relacionamento, no cadastro. Outra coisa que é um diferencial muito grande é que a gente explica o porquê dessas solicitações para o nosso cliente. Na verdade, a gente quer andar de mãos dadas com ele, para evitar fraudes, evitar bloqueios de autoridades externas, de bancos internacionais, e evitar problemas com a Receita. Então, quando o cliente entende que, na verdade, o compliance não é uma burocracia chata, mas, na verdade, é uma parte da prestação do serviço que a gente está fazendo, ele começa a ver a gente como amigo. E outra coisa que é importante também é que a gente não trata todo mundo igual. Então, o microempreendedor que quer fazer transferências de volume baixo para países que a jurisdição tem baixo risco para lavagem de dinheiro, a gente vai exigir muito menos controles do que a gente exigiria para um cliente com um perfil de alto risco, né? Então, assim, no fim do dia, equilibrar compliance e experiência do usuário é transformar regulação em design de produto. É fazer com que o cliente sinta que atrás da simplicidade tem um arcabouço de segurança e governança. É aí que a gente acertou a mão. Uma jornada customizada, né? Pode Exatamente. dizer assim, né? A gente customiza aí a jornada do cliente na BitBank para que ele tenha uma experiência mais fluida e mais amigável dentro daquele risco que ele representa dentro da operação que ele está executando, como a própria regulamentação diz, que hoje você tem que ter uma matriz de risco para você olhar realmente aquilo que precisa ser olhado. Senão você perde tempo olhando coisas que não tem risco nenhum. E não dá para falar que é algo totalmente novo, né? Porque no sistema bancário tradicional, o usuário já passa por um processo de compliance, né? O dinheiro que ele está depositando na BitBank para comprar um stable já circulou no sistema financeiro, né? Então, exatamente. A gente supõe também, minimamente, que esse dinheiro ele já saiu de alguma origem que já deveria ter sido verificada, mas mesmo assim a gente tem, obviamente, nossas obrigações de fazer ali toda a diligência, mas todo esse fluxo nos traz também um certo conforto, né? Sim, a gente já tá acostumado, né? Eu preciso de fazer a selfie, o documento e etc. Então, todos os trâmites do sistema financeiro tradicional que mexe com dinheiro, a gente também está mexendo com dinheiro, né? A gente também precisa de tudo isso. Sem dúvida. E quando a gente fala de segurança, tem uma questão muito importante que é a da transparência, né? De garantir a transparência. Porque tem aquele mito. Porque cripto é tudo anônimo. Porque cripto não dá para rastrear, o que é uma bela de uma mentira, né? A gente tem a rastreabilidade aí como os pontos principais do blockchain. E como que a gente garante essa transparência? Boa. Quando a gente fala de cripto, confiança ela não pode ser só um slogan, né? Ela tem que se mostrar verdade em controles, em trilhos de auditoria e também, claro, no nosso relacionamento com o órgão regulador. Na Bit, isso se mostra muito verdade, primeiro na transparência operacional. Ou seja, toda transação que ocorre dentro do ecossistema da Bit, ela é registrada em trilha de auditoria. Então a gente sabe quem fez, quando fez, de onde veio essa transferência e para onde vai. Isso vale tanto para cripto quanto para fiat. Claro que, conforme a turma já mencionou, para cripto é muito mais fácil, porque a gente tem uma rastreabilidade facilitada pela própria tecnologia
e também porque as informações são públicas, né? Então, o trabalho da instituição, de fato, é somente identificar essa transferência e vincular essa transferência a determinado cadastro de um cliente, né? Na BIT, né, isso num plano prático se resume em um belo programa de compliance, políticas formais de prevenção à lavagem de dinheiro, registro das transações, registro dos cadastros, monitoramento 24/7, né, automatizado de todas as transações que acontecem e, claro, uma equipe de monitoramento 100% dedicada à análise de alertas. E tudo isso de forma auditável. Então, no fim do dia, para a gente, manter auditoria e transparência não é somente para agradar o órgão regulador, também, mas a gente quer que o cliente durma tranquilo. Se o Banco Central solicitar alguma informação ou documentação para a gente, é fácil de entregar. Mas quando o cliente sente que por trás da plataforma tem segurança e conveniência, e não somente volume a qualquer custo, ele fica muito mais confortável também. E nessa questão da rastreabilidade, a gente tem ferramentas para rastrear as transações, não tem? Ferramentas complexas. Sim. Fala um pouquinho disso para gente. Hoje em dia a gente tem diversas ferramentas no mercado, né, e a gente utiliza delas justamente para entender, né, de onde veio esse dinheiro e para onde ele vai. Graças à tecnologia blockchain, a gente consegue vincular uma transação a uma série de transações. Então, quando a gente coloca uma carteira, coloca uma wallet nessas ferramentas, a gente vê de onde veio esse dinheiro e cada etapa e por onde ele passou. Então, se ele tiver qualquer vinculação com financiamento ao terrorismo, coisas ilícitas, a gente vai conseguir identificar já nessa análise através dessas ferramentas. E se eu puder completar, a gente tem os endereços que estão atrelados a algum tipo de fraude, eles são marcados, né? Então, se chega dinheiro desse endereço, ou se alguém quer fazer alguma transação relacionada a ela, a corretora nem pega, né? Aquilo nem chega. Então, nessas ferramentas, a gente consegue ter essa viabilidade dos endereços que estão sendo utilizados, e daí a gente corta o mal pela raiz, né? A auditoria, ela vai preceder essa transação. Total. E comparando com o mercado financeiro tradicional, né, se você está com uma nota de R$10 ali, você não sabe se ela foi utilizada para tráfico de drogas, financiamento ao terrorismo. Você paga seu pão, o cara recebe e, de fato, não tem como ele entender de onde veio esse dinheiro. A blockchain é diferente. Existem carteiras que já são tagadas, né, que tem red flags, e quando o dinheiro chega através dessa carteira, a gente nem se envolve. Legal, a gente entendeu um pouquinho como funciona a parte de compliance, esse é o final do segundo bloco. E no próximo bloco a gente vai entender se tem alguém realmente utilizando stablecoins, se é algo que está muito na teoria. Vamos entender o tamanho desse mercado. Voltamos para o último bloco do nosso bate-papo e a gente vai entender um pouquinho mais desse mercado. A gente falou muito de algumas vantagens, mas aqui no Brasil tem uma específica que foi muito comentada esse ano e eu quero entender um pouquinho do IOF, Alexandre. Boa. Fala para mim, stable tem IOF, não tem, é mais barato, como que é? Resumindo, stablecoin não tem IOF. Ponto. Por quê? A gente tem a lei 6306, que traz os requisitos do IOF e também traz o fator gerador do IOF. O fator gerador do IOF câmbio é a conversão de moeda nacional em moeda estrangeira. Presta bem atenção, moeda nacional e moeda estrangeira. Depois a gente vai voltar nisso. E a Lei 14.478, ela é o marco legal dos criptoativos e define o que é um criptoativo, inclusive stablecoin. E ela fala, criptoativo é moeda utilizada para investimento ou atrelada à moeda fiduciária, dólar, enfim, qualquer que seja. Ele traz a definição do criptoativo e em seguida ele fala o que não é criptoativo, que não é ativo digital. Inciso 1º, moeda nacional. Inciso 2º, moeda estrangeira. Então, se a gente voltar para o fator gerador de IOF, que é a conversão de moeda nacional em moeda estrangeira, não tem nada a ver. Então, sempre que você utiliza stablecoin como rail de liquidação, você não paga IOF, justamente por não se enquadrar no fator gerador que atrai esse imposto. Claro, esse é um panorama que pode mudar. Mas, no meu ponto de vista pessoal, isso é algo que tende a demorar. Justamente por ser uma lei e que o processo legislativo para alteração de normas é um pouco mais complicado do que, por exemplo, um decreto executivo. E hoje, grande parte das remessas, a gente tem aí 3,5% de IOF, né? 3,5%. Só de largada, 3,5% de IOF, que no final do ano, aí para quem trabalha com importação, exportação,
pagamento de serviços, isso aí vai gerar realmente uma diferença muito grande. Numa remessa grande faz essa conta, Qualquer né? que seja, por muita mais que seja coisa. pequenininha, né? O pequeno que ele economiza já é alguma coisa, porque para sobreviver, por ser pequeno, já qualquer coisinha que tirar é melhor. E para o grande, então, pode ser aí realmente um ganho de eficiência financeira muito bom. E Bernal, quem é que pode usar dessa vantagem? Então, quando a gente tem um produto de pagamento internacional com stablecoins, para quem ele é? Quem pode usar essa vantagem do IOF? Todas as pessoas físicas, pessoas jurídicas, qualquer tipo de empresa, qualquer segmento também, né? Comércio, indústria, todas as pessoas que tiverem interesse em transacionar suas operações para algum outro país, elas podem usar a BitBank, é óbvio, né? Para fazer essas remessas por meio do stable, né? Ou até mesmo fazendo a liquidação fiduciária, como a gente já explicou aqui em outros modelos, né? Eu venho do mercado de câmbio, como eu já falei, o pessoal já sabe disso, eu cobrava 30, 40, 50 dólares, às vezes, de tarifa, né? De Swift, né? No mercado de câmbio tem essas tarifas que os bancos cobram. Aqui na BitBank não tem tarifa de envio, né? A gente não cobra tarifa de Swift, por exemplo. Então, só aqui de largada você já tem uma economia de tarifa e também tem o spread bancário, que os bancos cobram, né? Aquele spread que é o percentual em cima do dólar. Aqui nós temos também, óbvio, porque a empresa ela não é, né, ela não é uma instituição de caridade, né, pessoal? Mas o spread ele é significativamente menor, né? Porque, obviamente, a gente trabalha com uma liquidez muito maior aí, né, no mercado de stable, então isso aí já também é uma outra diferença muito significativa, tá? Então, resumindo aqui, fala pra gente, ninguém tá vendo. É mais barato de verdade fazer essa transação? Sem dúvida, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu venho do mercado de câmbio e eu acompanhei esses custos, eu precifiquei muitos custos para outras instituições financeiras, então realmente existe aí até uma movimentação do mercado financeiro bancário para que realmente possa competir com esse novo modelo de negócio, porque é um modelo bastante promissor, né, a parte de stables. Então você assustou quando você veio do mercado de câmbio, que você chegou para stable e falar, é possível mesmo ser mais barato? Sem dúvida, porque eu achava um absurdo, inclusive, né? Poxa, você vai pagar uma remessa financeira e às vezes você precisa pagar 100, 200 dólares e você paga uma tarifa de 50% do valor da sua remessa você paga em tarifa para o banco. Então, realmente, isso assustou muito, né? Causou, para mim, né, quando eu vim para a BitBank e comecei, obviamente, a navegar nesse cenário novo de stablecoin, realmente me surpreendeu bastante e me trouxe até como consumidor, que eu também sou, né? Realmente alternativas muito importantes e isso ajuda no desenvolvimento econômico do país, né? Causa reflexos muito importantes para o desenvolvimento econômico do país, porque gera mais competitividade, as empresas brasileiras se tornam mais competitivas no cenário internacional, então realmente acho que é uma alternativa que vai ajudar como um todo, o próprio Matheus acho que até comentou a questão dos benefícios que isso traz para a sociedade como um todo. Se você está com dúvida se a stablecoin de fato serve para o teu modelo de negócio, a pergunta que tu tem que se responder você faz pagamentos internacionais? Se sim, utilizar stablecoin vai trazer menor custo e maior agilidade para essas transações. Sem dúvida. A gente fala que tomou a pílula laranja, né? Depois que você entende as vantagens de cripto, de stablecoin, você fala, como que eu vivia do outro jeito? Como é que eu pagava 50% para fazer uma transação, né? Mas tem como mesclar esses dois mundos? Corretora de câmbio pode fazer pagamento com stablecoin? Pode. Aqui a BitBank atende tanto parcerias, né, instituições financeiras, correspondentes cambiais. Se você é algum tipo de instituição, tem algum tipo de escritório que tem clientes, né, que podem realizar transações financeiras internacionais, fala com a gente aqui, porque a gente tem um programa de parcerias interno também para receber essas indicações. Nós trabalhamos diretamente com pessoas físicas e jurídicas, ou seja, os clientes finais que também precisam fazer essas demandas, né, financeiras. Então, o público aqui para nós, como o próprio Matheus e o Ale falou, a gente quer dar as mãos para vocês, porque a gente entende que existe uma carência, às vezes, de informação, uma insegurança, e tá tudo no pacote, né? Ou seja, tudo que a gente oferece aqui tá também no pacote de dar essa consultoria, né, esse direcionamento, tanto para as instituições financeiras que têm os seus clientes, né, que demandam também remessas financeiras por stable, como também para as pessoas físicas ou jurídicas finais, que são os últimos consumidores que também podem usufruir dos nossos serviços. Matheus, eu quero provas. Tem alguém realmente usando stablecoin? O mercado
bilionária. Não vale você, não vale você. É que vocês não conseguem chegar aqui, mas eu tô aqui, aí voltando pro Technicase, tá? Existem alguns programas chamados Blockchain Explorers, então a gente tem o Tron Scan para blockchain Tron, o Ether Scan para blockchain do Ethereum, e aí quando a gente pega aqui o USDT, uma só stable em apenas uma blockchain, ou seja, o USDT na rede Tron. Quando a gente fala de movimento transacional, ontem, 158 bilhões de dólares americanos transacionados. Então, o mundo inteiro utiliza para fazer pagamentos, especialmente Rails, onde tem diferença de time zones, eu esqueci qual é a palavra em português, mas, por exemplo, você quer fazer um pagamento em Singapura para você fazer D0, você quer fazer isso na China para você fazer D0, são ótimas formas de você agilizar esse pagamento, são Rails que hoje a Bit trabalha, focada nesse pagamento, onde hoje, por exemplo, se você vai fazer nos Estados Unidos, você consegue fazer tranquilamente via Swift, se você tiver players conectados à API, porque o Swift ainda tem essa segregação, o que é algo muito interessante, de tecnologia, um entrega em talvez até 15 minutos, o outro demora até 3 dias com a mesma infraestrutura, então é um caso que não existe em cripto. Em cripto vai ser sempre 1, 2, 3 minutos, quando a gente está falando, e não dias, para realizar essa entrega. E a gente fala de grandes players de mercado que hoje utilizam stablecoin especialmente para modelos e transações de tesouraria. Então, grandes bancos utilizam para fazer tesouraria. Isso que eu ia falar, a gente está onboardando, inclusive, bancos, tá? Recentemente, né, nossa equipe comercial, inclusive o Ale também ali, fazendo toda a parte de jurídica, a gente está onboardando bancos aqui no Brasil que já estão querendo colocar dentro da sua infra a parte de stable para processar os pagamentos. Então, assim, óbvio que você pode vir direto aqui na BitBank e já fazer essas transações, mas nós vamos dar essa liquidez também para bancos aqui no Brasil, para que eles possam colocar isso dentro da sua infraestrutura. Então, realmente, o mercado todo está aderindo a realmente essa formatação de modelo de negócio. E aí, novamente, uma grande forma da gente ver que são dados oficiais até do Banco Central é a quantidade de importação de ativos virtuais que aconteceu nos últimos 3 anos. Eu trabalho nesse meio de pagamento com criptoativos nos últimos 3 anos, e aí nesses últimos 3 anos a gente vê ano a ano duplicando ou triplicando o volume de importação de ativos virtuais, que antes a gente precisava informar quando a gente fazia um câmbio para trazer ativo para cá, mas não quando realizava essa saída da wallet. Você precisava fazer, obviamente, N188, informar as contrapartes, todas essas partes, todos esses processos já existiam por questão regulatória, mas agora entra a regulação do próprio Bacen quanto a essas normas mais específicas. Então, é um mercado que só cresce ano a ano e tende a crescer cada dia mais. E quando a gente vai para feiras internacionais, eu estava na Money 2020 no final do mês passado, a gente percebe que é um movimento global. A Money 2020, no último ano, para esse ano, hoje 30% são players de stablecoin. A Circle estava lá, que é uma das maiores que a gente falou. A Paxos, que gera stablecoin, digamos assim, e também outros projetos. Aí pensando na parte de tecnologia, de infraestrutura para stablecoin, fez um processo com a Caixa, que é um grande banco brasileiro, banco estatal. Então a gente vê que esse mercado deixou de ser o pessoal anarquista, o pessoal que ou quer fugir de compliance ou quer ficar rico com Bitcoin, e se tornou realmente uma rede e mais uma infraestrutura para possibilitar pagamentos internacionais, para tirar mais barreiras protecionistas, para fomentar o mercado e o comércio internacional. Tá bom, vai, esse número me convenceu. Mas vocês falaram de banco já usando e tudo. E qual a tendência para os próximos, sei lá, 2, 3 anos? Como que vocês enxergam? Eu ainda acho que culturalmente, né, a sociedade ainda vai demandar por liquidações na ponta final em moeda fiduciária. Tá? É um momento cultural que vai demorar alguns anos para que, de fato, você vá pegar o teu cartãozinho de uma wallet em um USDT e começar a fazer pagamentos nas lojas já em stablecoin. Tá? Já existe, mas ainda não existe uma aderência muito grande. Então, de repente, você vai viajar aqui do Brasil para fora, talvez você passe num café que já aceita stable. Né? Então você não precisaria nem converter isso a moeda fiduciária. Tá? Mas é um processo cultural que demora muito, envolve várias nações, envolve várias gerações, né? Pessoas, né, que estão em diferentes gerações que vão culturalmente amadurecendo a utilização. Se você pegar uma pessoa de 20 anos e falar para ela, olha, vou te dar um cartão stable, você utiliza? Ele vai querer utilizar, vai querer saber como funciona, e se ele gostar e funcionar, com certeza ele nunca mais usa qualquer outro tipo de pagamento se não for stable. Diferente se você falar com uma pessoa de 50, de 40, de 70. Né? Então, acho que essa transformação
adaptação e essa mudança cultural ela vai existir, por isso que, obviamente, a utilização do stable, no meu ponto de vista, ela é muito útil, ela tem que acontecer porque em algum momento ela vai ser praticamente ali, né, a forma com que vai funcionar todas essas transações, sejam locais, para pagamentos locais, como também para pagamentos internacionais. Quando a gente fala, só para complementar o do Bernal, desses pagamentos, um claro caso de uso e onde isso já funciona para recebimento stable muito bem é em Cidade del Este, fronteira com Foz do Iguaçu. Muitos comerciantes lá já aceitam Pix por conta de diversas IFX e remessadoras que prestam esse serviço e também aceitam o SDT direto nas lojas. Então já é um grande caso de uso de onde as pessoas aceitam. Igual muito foi noticiado quando se aceitou em Paris, diversos lugares, aceitar Pix por conta dessas facilitadoras de pagamento. Stable é algo que já está nesses mercados, especialmente mercados onde a moeda nacional não é tão forte, como o Guarani Paraguaio, que tem uma grande desvalorização frente ao dólar e outras moedas. Então, quando a gente vê esses mercados, eles tendem a aceitar stable mais rápido por uma grande necessidade. Não à toa na Argentina, uma grande inundação de stables foi quando o governo enrijeceu aí na última década bastante os controles para compra de dólar. Então, se eu não posso comprar dólar, as casas de câmbio argentina crescem de exchanges, porque muita gente quer ter o SDT. Só que, ao mesmo tempo, o SDT acaba ficando mais caro no mercado nacional do que o próprio dólar. Então, esses movimentos de mercado estão acontecendo, são coisas que são construções e são muito importantes. E aí também trazendo nos casos de uso, como o Leandro comentou, um cartão de stable. Hoje a Bit tem um cartão que você pode fazer os pagamentos utilizando stable sem ter o balance em real, com o SDT ou o SDC, por exemplo. Eu utilizei também na viagem de Vegas, então funciona e funciona no exterior. Por trás hoje, por uma questão de demanda e exigência regulatória, a gente faz a conversão no momento da compra, faz essa liquidação para reais para fazer o settlement. Mas na prática eu não preciso ficar sujeito à valorização ou desvalorização do real. Eu posso dolarizar isso com o SDT ou SDC, e aí eu tenho meu patrimônio em dólar para executar esse pagamento internacional. Então, se o câmbio no dia da viagem piorou 20 centavos, 30 centavos, eu já tenho essa segurança e eu já consigo utilizar esse cartão da Bit em qualquer lugar que aceite Mastercard, que então é basicamente quase qualquer lugar do mundo quando a gente pensa. Show de bola. Bom, a gente entendeu um pouco do tamanho desse mercado e agora a gente vai para o nosso jogo rápido e vai ser com você, Bernal. Sou a CFO de uma empresa de e-commerce e eu não acredito em stablecoin. Eu acho que isso é uma tendência que vai passar e eu não quero utilizar para os meus pagamentos internacionais. Legal. Convença-me do contrário. Você já usou cheque na sua empresa lá atrás? Lá Lá atrás. atrás você usava cheque. Por que você trocou? Cheque Porque para o cheque você ficou utilizar. ultrapassado. Ficou ultrapassado. Você viu que para a tua empresa você tem uma dinâmica mais rápida de você compensar os teus recebimentos. O cheque demorava muito, né? O sistema bancário. Você trocou para ter agilidade, para poder usar o teu capital de maneira inteligente, né? Poder remunerar o teu capital e não ficar parado na mão de outra pessoa, né? Então toda essa mudança foi uma mudança cultural que você teve. Hoje o que eu te provoco por que não ter uma nova mudança cultural? Né? Por que não enxergar também um novo modelo de stable como uma possibilidade de você rentabilizar a tua operação melhor, dar mais dinâmica para o teu negócio? Essa é a minha provocação que eu faria para você e eu acho que você, com certeza, no mínimo, teria essa curiosidade de falar, poxa, por que não tentar fazer uma remessa, utilizar esse método uma vez, fazer uma prova? E eu sempre falo isso para as pessoas, né? Nunca se joga de cabeça num modelo de negócio novo, né? Num modelo de transação nova. Eu acho que é importante você provar, sentir a experiência, né? Até porque a gente tem, né, várias empresas reguladas, não reguladas, a gente tem, né, no mercado financeiro tem de tudo realmente, então sempre conhecer a empresa, escutar um pouco da empresa, pesquisar a empresa, ver qual que é a origem da empresa, conhecer um pouquinho da história da Bitbank, por exemplo, se vocês quiserem, né, tomar um café, a gente está sempre aqui, temos aqui pessoas em São Paulo, pessoas em outras localidades do Brasil, então provar, fazer essa experiência, porque aí se você gostar, não tem volta. Mas por que você acha que eu sou sua cliente? O Eu poderia ser sua cliente. Qualquer pessoa, qualquer perfil pode ser cliente da Bitbank, né? Desde que, como o próprio Ale, o próprio Matheus refrisaram aqui, se você tem pagamentos internacionais, se você, até mesmo nós temos o nosso cartãozinho de reais aqui, que pode ser também utilizado, né? Com lojistas que aceitam stablecoin, qualquer tipo de demanda que envolva um criptoativo, o stablecoin aqui em específico, seja para um pagamento, ou seja até mesmo para uma utilização aqui interna, a gente consegue oferecer essa demanda, a gente consegue atender essa demanda, na verdade, e isso para você vai trazer com certeza benefícios no nosso cartão, inclusive cashback,
né? 1%. Cada compra que Até você 10%. faz, Até tem 10%. cashback. 3? Até 10. Até 10. Até 10. Eu tô atrasado aqui, hein? Só você acha que tem esses 10, hein, Matheus? Tá Não, consumindo no muito. meu primeiro mês foi 2%, Ah, porque o primeiro bom. mês a gente tem 2% de cashback para todos os novos usuários do cartão. 2% no primeiro mês? 2% no primeiro mês, e aí fazendo as atividades você pode chegar até 10% de cashback, e aí volta. Se você não usa só débito e Pix, portanto, como você usa cartão de crédito, você já pode utilizar a Bit, já tem uma função para você, que é ter um cartão com cashback e proteção até cambial de valorização se o seu negócio tiver isso. Mas, Bernal, eu já uso o Swift, eu já faço isso há muitos anos. Por que eu vou mudar agora? Do mesmo jeito que você mudou, acho que nada é eterno, né? Eu sempre brinco assim, falo com o pessoal, quando a gente fecha os olhos para mudança, a gente perde oportunidades, né? Eu tenho, obviamente, na minha carreira, muitos anos de ver vários modelos de negócios acabarem, né? Quem aqui não viajou com papel moeda, com espécie para o exterior? Tinha muitas agências de turismo antigamente que elas trabalhavam só com venda de papel moeda. Quando veio a pandemia, infelizmente eu vi muitos empreendedores irem à falência. Né? Por que a Blockbuster, né, lá atrás, talvez não olhou para o Saudades. futuro? Né? Quem não ia lá deixar a fitinha lá naquele... Né? Hoje em dia, a Netflix está na tua casa. Né? Netflix ou qualquer outras, né, empresas que oferecem aí, né, conteúdo via internet. Então, essas mudanças, né, e eu falo aqui em todos os segmentos, né, se a gente não está aberto a mudanças, a gente perde a possibilidade de agarrar oportunidades que podem mudar de uma maneira assim incrível o nosso negócio ou até a nossa vida. Então acho que é importante, o meu conselho que eu te dou, já que você está sendo insistente que eu te convencer, é que essas mudanças, sem dúvida nenhuma, podem te levar em um outro patamar de negócio. Tá bom, vai, deixa seu cartão aqui pra mim depois. Show de bola. Pessoal, depois dessa a gente encerra aqui o nosso programa com os especialistas do BitBank. Espero que vocês tenham sanado várias dúvidas, que a gente abrangeu vários temas aqui. E no próximo a gente discute outro assunto. Até mais!